nosso tema de hoje será avaliação formativa e somativa no modelo remoto. Quais ferramentas e estratégias adotar. Então, para muitos educadores, quando falamos em avaliação, o que vem logo à mente? Provas, exames, notas, pessoas que passam, pessoas que ficam reprovadas. Então, muitas pessoas pensam justamente nessa questão da prova, nessa questão da conceituação, da pontuação dos sujeitos. E, nesse modelo em que estamos agora, no remoto, tá? As provas, elas ficam aí mais comprometidas, né? Se você quiser fazer uma prova mais tradicional, como você fazia antes, fica um pouco mais difícil, porque você não tem como aí estar acompanhando todos os alunos, né, numa mesma sala, no mesmo tempo, então tem que criar outros mecanismos, outras estratégias. Isso é bom ou isso é ruim? Bom, não diria que nem é bom, nem que é ruim, mas que traz aí um espaço para novas reflexões e traz também oportunidades para que vocês, assim como eu, também me incluo nessa seara, já que estamos todos vivendo essa realidade do ensino remoto, para que a gente pense aí em outras formas, que não seja só a prova, aquele modelo fechado, aquele modelo centrado. Então, nós vamos aí conversar um pouquinho sobre o que é avaliação, os tipos de avaliação, e vamos seguir aí sugerindo algumas propostas, dando alguns modelos, mostrando algumas ferramentas que podem ajudar aí a refletir. Tá? Então, o meu propósito é sempre esse, trazer ideias, né, oxigenar ideias, para que vocês possam pensar na melhor forma possível em como fazer a avaliação do aluno nesse momento, tá? Então, vamos falar um pouco sobre avaliação, tipos de avaliação, vamos falar também sobre algumas metodologias que podem, né, ser utilizadas, inclusive uma delas, né, duas delas, permitem aí com que o aluno fique livre para consultar a internet e ele não vai encontrar resposta. A internet pode até ajudar um pouco, mas a resposta mesmo vai sair daqui, ó. Tá? Vai dar um pouquinho de trabalho para a gente, já vou adiantar isso. Mas eu fico sossegado. Por quê? Porque, de fato, eu sei se o aluno conseguiu produzir ou não, e essa produção reflete, de fato, esse ganho de aprendizagem, né? Então, vou mostrar aí algumas ferramentas que a gente pode combinar com essas estratégias, e no final também vamos tecer aí algumas reflexões sobre essa problemática que é a avaliação da aprendizagem. Então, se eu for buscar no dicionário o conceito, né, de avaliação da aprendizagem, poderia ser a apreciação, cômputo ou estimação da qualidade de algo ou da competência de alguém. Opa, percebam, ó, a qualidade e a competência. Então, se eu for no próprio dicionário, lá não vai ter um conceito que é dar notas, né? Ou seja, classificar aquele aluno dentro de uma nota. Por mais que a gente tenha que fazer isso, nosso sistema educacional, ele faça, né, nos leve a fazer esse comportamento, mas o próprio conceito, ele já foge dessa questão da nota e leva você a refletir no quê? Na qualidade, na competência, no progresso daquele aluno. Então, existem diferentes tipos de avaliação da aprendizagem e, como parte do processo de ensino, a aplicação desses diversos exames, né, exige conhecimento, preparo técnico, além de capacidade de observar dos professores. Então, nós temos que ter a capacidade de olhar como aquele aluno está se desenvolvendo ao longo do tempo. Se você tem uma postura mais do tipo, entra na sala de aula, dá a sua aula e vai-se embora, não faz muitas atividades em que, de fato, você pode acompanhar de perto o seu aluno, dificilmente você vai ver essa capacidade. Tá? Então, isso pode acontecer tanto no modelo presencial quanto no remoto. Eu posso perfeitamente, já falei em outros webinários, tá? Que devemos dividir o tempo da nossa disciplina para momentos de aula, momentos de discussão, momentos de trabalho colaborativo, interativo, em que você possa sentir esse avanço do aluno, essa participação, essa curiosidade, esse interesse em mostrar que, de fato, aprendeu. Tá? Então, a nota, ela é uma exigência do sistema educacional brasileiro, né, determinada aí pelo Ministério da Educação, e ela é a base para o professor comprovar que determinado estudante atingiu o mínimo necessário para conhecimento para aprovação.
tá? Então, algumas instituições, elas já começam a repensar esse modelo. Será que eu tenho mesmo que dar uma nota? Eu não poderia transformar isso num conceito ou num relatório de aprendizagem daquele aluno? Então, muitas escolas na Europa, nos Estados Unidos, já estão repensando aí esse modelo e algumas têm provado que essa questão da nota, ela não é tão, assim, relevante. O que é mais importante é, de fato, o aluno mostrar que mudou o comportamento, que o aluno progrediu ao longo do tempo. O que adianta você decorar e chegar lá na hora e não saber responder, né? Não saber fazer, de fato, né? Praticar? Então, isso precisa ser pensado. Então, na medida em que a avaliação se centra em provas e exames, não há uma melhoria na qualidade da aprendizagem. Porque se eu passo a prova, o aluno foi mal, e eu vou logo em seguida aplicar outra prova, nesse intervalo entre uma prova e outra, que tipo de medidas, que tipo de atitudes que foram feitas para que aquele aluno, a partir daquilo que ele errou, ele possa refletir, possa melhorar e progredir. Tá? Será que foi feito algum tipo de trabalho pensado nisso? Nem sempre. Tá? Então, na avaliação da aprendizagem, o professor não deve permitir que os resultados das provas periódicas, geralmente de caráter classificatório, sejam supervalorizados, em detrimento à sua observação diária de caráter diagnóstico. Então, o que acontece? Às vezes, o aluno, no dia da prova, ele não vai bem, não é porque ele não sabe do conteúdo, mas é porque algum fator externo atrapalhou e fez com que ele não tivesse um bom rendimento. Então, uma perda familiar, uma decepção, tudo isso pode influenciar. Então, quando nós não estamos bem aqui, nós não conseguimos ter bom resultado em outras áreas, né? E aquilo que exige muito da nossa mente fica, de fato, comprometido. Então, ter atenção para refletir, para dar uma boa resposta, sendo que você tem um problema imenso para resolver, fica difícil, né? Então, por isso que, às vezes, muitos teóricos apontam que prova não prova nada, porque, afinal de contas, naquele dia da prova, muitos fatores podem dificultar e fazer com que você não tenha um bom resultado, não tenha uma boa avaliação. Então, outra coisa também importante, quando não sabemos avaliar, somos iludidos por aqueles que dominam a arte de guardar informações, ou seja, de decorar. Então, tem muita gente que tem facilidade em pegar aquele livro e, guardar todo aquele conceito, porque ele está esperando o quê? Justamente aquele professor que vai perguntar, o que é isso? O que é aquilo? O que é aquilo outro? Cite 2 exemplos, cite 2 vantagens. Isso tudo, se eu pegar lá naquela pirâmide de conhecimento, eu vou conseguir atingir muito pouco, não é? Porque eu não estou pedindo aí para ele criar, eu não estou pedindo para ele comparar, para ele reordenar e trazer características novas, nada disso. É só o que é isso, o que é aquilo, cite isso, cite aquilo. Muito fácil, não é? Se pararmos para pensar, as provas, ENAD, ENEM, concurso, não vão mais nesse sentido. Eles vão no sentido de raciocinar, criar, pensar em outra coisa, pensar em algo superior, ou seja, atingir altos domínios cognitivos. Então, torna-se fundamental atuar de forma didática, interativa. Eu já comentei isso em outras palestras, então a interação é muito importante. Então, por exemplo, aqui nós estamos numa palestra, mas se nós tivéssemos uma aula, já era tempo de eu minimizar aqui a minha apresentação e fazer algum tipo de interação. Essa interação, ela pode ser direta, de baixar aqui a aula, olhar quem está online e já começar a fazer perguntas, ou poderia ser uma interação indireta, em que eu uso um aplicativo para fazer essa interação, onde eu passo um link, eu passo um código, o aluno entra no aplicativo e fazemos a interação por lá, através de perguntas, através de jogos, através de dinâmicas, quizzes. Então, existem muitas formas de interagir com o teu aluno. Então, você pode até colocar aqui um reloginho aqui na sua frente e a cada 10, 15 minutos, esse reloginho já ativa, significa o quê? Opa, momento da interação. Momento de uma pergunta, momento de um quiz, momento de um jogo. Se eu já fazia isso na sala de aula presencial, agora no remoto, mais ainda. Vários fatores podem distrair o aluno.
Ou seja, enquanto você está ministrando a tua aula, dando a tua explicação, pode passar um caminhão ali na rua, ele olha para o outro lado, se distrai, passa horas olhando para lá e perde o interesse aqui. Por quê? Porque aqui está tudo muito parado, tudo muito estático, então é preciso investir em interação, tá? Então, cabe aí ao docente avaliar a participação e a produtividade do aluno e também com provas escritas, tá? Então, não é só a prova, mas é a participação, é a produtividade, é a mudança no comportamento, são várias coisas que podem ser avaliadas, tá? Então, a prática avaliativa tem que centrar-se no diagnóstico. Então, eu tenho que ser capaz de olhar para a minha turma de 20 alunos e ter um conceito sobre aquela pessoa. Então, às vezes, eles me perguntam em alguma situação, alunos meus do mestrado, né? Então, geralmente, no mestrado é mais tranquilo, porque eu tenho lá 30 alunos. Já na sala de aula, às vezes, eu tenho 50 numa graduação. Mas, mesmo assim, eu tenho que ter um diagnóstico sobre os alunos. Como é que é fulano em sala de aula? Ah, fulano é participativo, fulano é mais introvertido, fulano gosta mais de atividades de escrever do que de falar, ou fulano, quando eu dou uma atividade criativa, ele se sai muito bem, então tem que ter um diagnóstico do aluno. Se eu sempre faço prova, 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 não faço nenhuma atividade em que eu tenha que mediar, analisar o desempenho, ver como ele constrói o conhecimento, eu não tenho como fazer esse diagnóstico. Deve centrar-se no diagnóstico e não na classificação. Então, a função classificatória é analisar o desempenho do aluno através de notas obtidas, geralmente registradas através de números. Ela retira da prática da avaliação tudo que é construtivo. Então, o aluno ele pode ter uma forma criativa de pensar, de organizar, mas como ele não teve uma nota, um número positivo, para ele, para o docente, é como se ele não tivesse aí capacidade, não tivesse competência. Mas todos nós sabemos que os indivíduos possuem múltiplas habilidades, tá? Então, o resultado aí seria uma reflexão crítica sobre a prática, a fim de identificar de maneira acertada quais foram as dificuldades e quais foram os avanços dos estudantes, assim como os aspectos necessários para ultrapassar os desafios. Então, se eu não tenho uma avaliação diagnóstica, se eu não tenho uma atividade onde eu possa observar mais de perto como é a performance desse aluno, como eu posso identificar as dificuldades? Como eu posso mostrar que ele está avançando nesse aspecto, em outro ele está mais estagnado, no outro ele precisa de mais ajuda? Difícil, né? Então, ela tem aí que ter como finalidade fornecer informações sobre o processo pedagógico. Como que ele está aprendendo, como que ele está evoluindo, né? E permita aí aos docentes definir sobre as interferências e mudanças necessárias na educação. Então, que estratégias que eu devo adotar para que ele, até o final do semestre, possa melhorar, que recursos que eu tenho que implementar para que ele possa crescer, evoluir. Então, tem que pensar também nesse aspecto. A avaliação, ela serve para o aluno, mas serve também para o professor, na medida em que ele pode mudar, refletir sobre a sua prática e evoluir. O que avaliar? Ninguém está com o microfone ligado. Então, às vezes, o professor, nesse modelo novo, que eu poderia chamar, né, de remoto, fica se perguntando, mas o que eu vou avaliar, já que eu não estou frente a frente com o meu aluno? Como fazer essa avaliação? Então, tem muitas coisas que podem ser observadas. Eu posso observar a curiosidade do meu aluno ao longo da aula, como ele faz perguntas, como que ele participa, se a sua participação é simplesmente participar por participar, ou se é uma participação mais qualitativa, né, que faz, de fato, perguntas inteligentes, comentários pontuais, que realmente faz todo sentido. Qual a sua capacidade de abstração? Eu digo um conceito, ele é capaz de compreender o conceito e indagar sobre algo a mais. Ou eu estou falando de algo muito abstrato e ele demonstra não entender, não compreender. Tá? Então, tem áreas que são super abstratas, como filosofia, literatura, sociologia, e que precisamos exercitar essa nossa capacidade de pensar, de refletir, de ser questionador. Então, tudo isso faz parte da aprendizagem. Capacidade de pensar em múltiplas alternativas para resolver problemas. Eu sempre digo assim, que ao final de uma aula, quando eu pergunto assim, alguma dúvida, e ninguém responde nada, a minha impressão é que tudo que eu disse não valeu de nada.
é como se as pessoas não tivessem compreendido nada. Porque como é possível, depois de 40, 50 minutos, falando conceitos, falando teorias, a pessoa diz assim, não tenho nenhuma dúvida, entendi tudo. Sim, tudo bem, eu entendo que você tenha achado, né, a didática boa, que você tenha entendido os conceitos, mas você não é capaz de pensar assim, se ele disse que é para eu ir para a esquerda, e se eu for para a direita, qual será o resultado disso? Então, você é capaz de pensar em outros caminhos, outras alternativas. Então, sempre devemos ter dúvidas, devemos ter aí questionamentos a fazer. E aprender pelo questionamento também é interessante, quando você influencia as pessoas a pensar em estratégias reflexivas, tá? Então, avalia-se também o progresso. Como que ele evoluiu? Quem é o João da primeira aula, do meio do semestre e do fim do semestre? Será que é o mesmo João ou houve uma transformação ao longo desse percurso? E a sua autonomia? Ou seja, eu passo um texto, eu passo um trabalho, e ele já leu, ele já construiu, ele já trouxe um outro texto parecido, ele tem autonomia ou ele está sempre esperando com que eu dê o próximo passo, o próximo caminho, a próxima direção, tá? A autonomia é algo que também pode ser avaliado. Capacidade de desenvolvimento, criação, inovação, desenvoltura nos trabalhos individuais, a sua capacidade comunicativa, a sua capacidade de trabalho em equipe, a sua capacidade de ouvir, pegar essas sugestões e incorporar essas sugestões no trabalho. Será que ele tem essa capacidade? Capacidade de persuasão, ou seja, de convencimento. Então, posso estabelecer uma série de objetivos, já passar esses objetivos para os alunos, porque eu também não posso dizer, olha, eu estou te avaliando em relação à tua capacidade de persuasão, sem que ele saiba nem o que é persuasão, tá? Então, eu tenho que explicar quais as rúbricas que eu estou elencando e como que eu quero que ele se desenvolva? Assim, ele já vai tendo em mente que, olha, eu tenho que ser curioso na aula, eu tenho que participar, eu tenho que fazer perguntas de alto nível, eu tenho que resolver problemas, eu tenho que mostrar que eu estou evoluindo, eu tenho que trabalhar por si só sem esperar sempre o professor, eu tenho que inovar, criar, então ele sabe as características importantes. E todas essas características que eu estou falando para vocês são características muitíssimo importantes no mercado de trabalho. Então, quando ele for para uma empresa, quando ele for para um órgão público, quando ele for para qualquer lugar, ele vai precisar disso no seu dia a dia. Pensar, raciocinar, participar, trabalhar em grupo, criar, inovar, convencer, comunicar. Tá? Então, convencer e comunicar é importantíssimo. Tá? Mas, se você só faz prova, 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 nunca coloca o aluno para falar, para discutir, para debater, como que ele vai desenvolver tudo isso? Você já parou para pensar? Então, é um papel nosso aí também pensar em estratégias para que eles tenham a capacidade de colocar tudo isso em prática. Então, sobre os tipos de avaliação, nós temos vários tipos e um tipo aí muito importante é a avaliação formativa. É avaliar como o aluno está se formando, se transformando ao longo do percurso. Então, seu objetivo aí é identificar o quê? Se as propostas do professor são alcançadas no processo de ensino-aprendizagem. Então, esqueça nota, nota, nota e estabeleça objetivos. Comunicação, participação, inovação, e ele está atingindo essas habilidades, ou seja, você está esperando comportamentos e está observando se esses comportamentos ou objetivos estão sendo atingidos. Isso é importante. A partir do resultado obtido, é possível orientar e regular a construção do conhecimento. Então, se eu já notei que os alunos estão se desenvolvendo muito bem na competência comunicacional, eu vou agora investir em outras coisas que eu estou sentindo que não estão sendo bem atingidas, não estão sendo bem desenvolvidas. Então, você vai constantemente fazendo diagnósticos desses objetivos, se eles estão ou não sendo atingidos. Então, a função dessa abordagem é para o aluno fornecer subsídios que mostrem o aprendizado obtido, suas capacidades cognitivas para solucionar problemas. Já para o professor, é uma oportunidade de detectar a adequação do ensino ao aprendizado e repassar um feedback acertado ao estudante. Então, ali ele tem um momento de verificar na hora se aquilo está dando certo ou não,
e pensar numa outra estratégia para solucionar o problema. Então, dar esse feedback ao aluno é importante. Olha, você está progredindo bem, olha, você não está, precisamos trabalhar mais isso não está bom, tá? Então, sempre falando de uma maneira adequada, de modo com que aquilo não pareça para o aluno como um estímulo negativo para que ele desista. Não, muito pelo contrário. É um estímulo formativo para que ele possa, de fato, melhorar progressivamente. Então, esse formato é aplicado de maneira diária, você todos os dias pode fazer essa observação, esse feedback, de maneira ocasional, de tempos em tempos, nas aulas, você vai fazendo isso, né? E também periódico. Entre os exemplos de avaliação formativa, poderia ser momento de revisão de exercícios, o momento em que você passa um trabalho, analisa como que aquele aluno desenvolveu o trabalho, a observação do seu desempenho diariamente, o desenvolvimento de projetos, quando ele tem a oportunidade de construir passo a passo um projeto ali que você está observando, isso, né, você pode aplicar esses conceitos da avaliação formativa, vendo como ele está se desenvolvendo e dando feedback para que ele melhore progressivamente. Já a avaliação somativa, essa é muito mais fácil para os professores, às vezes, entenderem. Por quê? Prova, nota, conceito, acabou. Tá? Então, as notas e os conceitos são atribuídos a fim de promover o aluno para o outro nível, ou seja, ele tem que tirar, no mínimo, 7 para passar naquela disciplina e, para aquele conjunto de disciplinas aprovadas, fazer com que ele passe para o próximo nível, ou seja, para o próximo período. Né? Então, é geralmente aplicada no bimestre ou no final do semestre, é pontual, ela não é formativa no sentido de todos os dias são momentos avaliativos. Aqui não, dia tal uma prova, dia tal outra prova. Por mais que você não tenha ido a nenhuma aula, mas se você tiver tirado notas boas nesses 2 momentos, você está aprovado. Ou seja, o professor não está muito interessado em como que você está evoluindo, em si, naquele resultado daquela prova e acabou. Tá? Então, nesse caso, as opções de exame são provas, trabalhos finais, avaliação com base nos resultados cumulativos conquistados no ano, ou ambas as formas. Então, tem algumas instituições, algumas escolas também, né, que fazem avaliação toda semana, tá? Mas elas também não estão interessadas no comportamento, ou seja, na mudança do aluno, e sim quanto que ele tirou na prova. E vão somando todas aquelas notas e fazem avaliação somativa. Avaliação diagnóstica. O nome já está dizendo. Diagnóstico. Eu tenho, né, uma percepção sobre como as pessoas, né, estão no início ou no fim do processo. É mais comum que ela seja aplicada no início do semestre. Então, é sempre bom, né, no início de uma disciplina, que você, no primeiro dia de aula, não passe o conteúdo. No primeiro dia de aula é o momento de se conhecer. Então, você pode passar um questionário para saber alguns dados básicos dos alunos, como, por exemplo, acesso à internet, expectativas, conhecimentos prévios, tá? Tudo isso é possível de ser feito. E aí, na medida em que você vai conhecendo bem os alunos, você começa a identificar potencialidades e dificuldades. Esse diagnóstico é fundamental, porque todas as vezes que você tiver que pensar num trabalho em equipe, você já sabe que forças que você pode combinar. Ou seja, esse garoto é uma fortaleza, conhece muito. Já essa outra garota, ou esse outro garoto, tem um pouco mais de dificuldade. Que tal colocarmos esses 2 indivíduos para trabalhar juntos? Já dizia Vygotsky, né, que aprendemos mais e aprendemos melhor quando essa aprendizagem é com o outro. E o outro tem muito a nos ensinar. Às vezes o professor explica 1 ou 2 vezes e o aluno não entende. Basta uma vez o colega explicando, ele já entende. Não sei, talvez eles falam a mesma linguagem, talvez eles utilizem exemplos mais simples e faz com que o aluno, de fato, aprenda mais rápido. Então, o propósito aí da avaliação diagnóstica seria aí identificar ou verificar os conteúdos e os conhecimentos prévios dos estudantes, tá? Para o professor melhorar o ensino e a aprendizagem. Então, imagina que eu tenho que trabalhar com cálculo e meus alunos mostraram na avaliação diagnóstica que eles têm muita dificuldade em matemática, que eles mal sabem a tabuada. Adianta eu apertar no acelerador e avançar no conteúdo? Não adianta, né? Então, a avaliação diagnóstica, ela nos traz esse feedback e mostra como que devemos trabalhar, que aspectos que devemos aí investir
para que os nossos alunos tenham o melhor desempenho. Então, às vezes eu preciso dar 2 passos atrás, fazer uma pequena revisão, nivelamento, a fim de que eles consigam acompanhar a minha disciplina. E aí, esse porém, né, nos traz aí uma certa, né, dificuldade, um certo atraso, porque precisamos, né, trabalhar o conteúdo e, às vezes, precisamos de muitas aulas para nivelamento. Então, o que eu tenho observado? Que, com o passar do tempo, os alunos têm chegado à universidade com mais problemas, né? Problemas de leitura, de interpretação, de raciocínio lógico, né? Então, talvez a base aí precise de melhorias, para que os alunos, de fato, possam chegar mais bem preparados à universidade. E esse diagnóstico tem mostrado tudo isso. Tá? Então, às vezes, o mesmo texto que eu trabalhava há 5 anos atrás, que seria um clássico da psicologia da educação, por exemplo, para um determinado grupo que eu peguei depois, ele já sentiu muita dificuldade em compreender aquele mesmo texto, que para aqueles outros alunos era um texto relativamente tranquilo. Tá? Então, isso está mostrando o quê? Cada vez mais alunos estão entrando com uma leitura aí muito superficial, uma dificuldade de compreensão, e aí precisamos, né, trabalhar um pouco nesses aspectos para que aqueles alunos, os novos, não fiquem tão em defasagem. Tá? Então, a partir do diagnóstico, o docente elabora ações para atingir os objetivos esperados e suprir as necessidades. É claro que nós não vamos dar conta de todos, né, sanear todos os problemas da educação básica. Imagina, o aluno que entra na instituição, ou no período, estilo analfabeto funcional, lê, mas não compreende. Será que eu vou conseguir, em 6 meses, fazer com que ele tenha níveis profundos de compreensão? Não, mas eu posso trabalhar em aspectos que ajudem ele a compreender melhor, do tipo, como realizar uma boa leitura, como fazer esse aspecto. Muitos podem estar dizendo, isso não é minha preocupação. É assim, gente, temos que colaborar para que os nossos alunos possam se tornar cada vez melhores. Se todo mundo pensar em esse não é meu papel, esse não é o meu serviço, nunca vamos estar colaborando para um mundo melhor, nem para alunos melhores, tá? Então, nesse cenário, a avaliação da aprendizagem serve aí como subsídio para planejar o ensino. Onde que eu posso avançar, onde que eu tenho que retroceder, como que eu devo me comportar com esses alunos, tá? Por isso, é mais recomendado para o começo, tá? Porque fazer um diagnóstico no fim e detectar que não houve aprendizagem faz muito sentido, porque nós já estamos no fim. Como que nós vamos agir para melhorar? A não ser que eu entregue os resultados para o colega que vai assumir essa turma, para que assim ele possa, né, tentar também resolver o problema daquele grupo. Tá? Então, entre as opções de avaliação estão entrevistas com os alunos, questionários, exercícios, simulações, tudo que você possa observar e ele é capaz, não é capaz, ou a partir dos resultados obtidos, como que eu posso, né, trabalhar para resolver, para melhorar. Então, consulta ao histórico escolar, questionários, perguntas, tudo que eu tenha como fazer um diagnóstico, traçar um perfil daqueles sujeitos. E temos também a autoavaliação, uma outra modalidade que nem sempre as pessoas são honestas, elas, né, não sabem, às vezes, reconhecer suas potencialidades e suas limitações. Sobre isso, lembra quando eu pergunto para um indivíduo que está numa entrevista de emprego quais as suas dificuldades? Aí ele vai dizer, eu sou perfeccionista, eu sou aquilo. Isso é dificuldade, gente? Não. Isso, né, ele não quer revelar quais as suas fragilidades. Né? Todos nós temos potencialidades e temos defeitos. Alguns defeitos, né, são perdoáveis para aquela vaga e outros não. Imagina uma pessoa que não tem controle, que não se concentra facilmente e vai trabalhar num setor, né, que vai ter que analisar o tráfego aéreo. Essa característica aí não vai ser muito boa para esse cargo, né? Já para outros, talvez, né? Não interfira tanto. Então, a autoavaliação é aplicada aí por aluno ou professor para ter consciência do aprendizado ou do ensino. Então, para que eu reflita como que eu estou ensinando, ou para o aluno sobre como que ele está aprendendo, como que ele está se desenvolvendo, e que ele seja capaz de dizer, olha, aqui eu fui bem, mas aqui eu não fui muito bem. Ele reconhecer que, de fato, precisa melhorar. Então, ambos são capazes de aperfeiçoar esse processo, tanto o aluno quanto o professor. Processo de estudar ou processo de ensinar. Perceba que todos esses tipos de avaliação da aprendizagem
podem incluir prova, mas nem sempre eu tenho que fazer provas. Eu posso criar outras atividades e assim eu possa observar e detectar aí esses níveis, esses progressos, esses avanços, tá? Então, a questão é como reformulá-las para entender as exigências atuais, tá? Então, quais são as exigências do agora? O trabalhar de maneira remota, né? Então, precisamos aí adaptar esses modelos para o que nós estamos vivendo aqui através das plataformas. Então, uma reflexão. A avaliação escrita, ela não pode restringir-se a pedir aos alunos que repitam somente o que foi ensinado ou o que está no livro. Se você faz isso, você está limitando a capacidade do teu aluno de pensar. Então, ela deve servir o quê? Para verificar os desenvolvimentos das habilidades intelectuais que estão aí no nível do pensar, do criar, do raciocinar, do planejar, tá? Dos alunos na assimilação dos conteúdos, na forma como eles organizam as ideias, na clareza da expressão, na originalidade, na capacidade de fazer relações entre fatos dentro de um texto escrito, por exemplo, tá? Então, não se limite a conceitos, não se limite a colocar as pessoas dentro de uma caixa, muito pelo contrário, é sair dessa caixa, é pensar de maneira diferente, é criar, é desenvolver. Ele vai achar no começo ruim, que ele está muito habituado a decorar, mas depois ele vai compreender o quê? Que esse novo modelo de avaliar, de oferecer habilidades, né, desenvolvimento de habilidades intelectuais, faz com que ele se torne melhor, se torne um aluno muito mais preparado, muito mais apto para os desafios atuais. Então, antes de iniciar a avaliação, o que nós devemos fazer? Né? Planejar os tipos, modelos de avaliação de aprendizagem. Então, existem muitas formas. Quais as formas que eu conheço? É prova, seminário e exercício para fazer em casa? É só isso que eu conheço? Existem outras formas? Mapas conceituais, podcasts, aplicativos, visitas de estudos, mesmo que virtuais, tá? A análise, a prospecção a partir de vídeos, de imagens, tanta coisa para fazer, né? E eu só faço prova, seminário e questionário. Prova, seminário e questionário. Vamos investir em aprender novos modelos, né? Assim vamos aperfeiçoando sempre, melhorando sempre e ampliando nosso leque de possibilidades. Então, mesclar diferentes tipos de avaliação. Um dia eu faço uma avaliação diagnóstica para que eu possa ver o perfil dos alunos, o progresso. Outro dia eu faço a avaliação formativa, que deve ser todos os dias, tá? E outra, faço uma avaliação também somativa, tá? Então, eu me lembro que quando eu cheguei na universidade, eu dava aula no último período, no oitavo período, e aí alguns alunos eu pensei assim, vou aplicar uma avaliação para ver o nível dos alunos. Mas não estamos acostumados a fazer avaliação. Eu digo, mas como assim? Como que vocês foram avaliados ao longo de todos esses... passavam um seminário, ou então a nota aparecia lá. Eu digo, mas não é assim, né? Nós temos que ter aí vários processos, provas, né, observação, seminário, desenvolvimento. Então, a nota do aluno é a soma de tudo isso. Tá? Então, apontar os objetivos a serem atingidos em cada processo avaliativo, o que eu quero em cada uma prova, o que eu quero em cada um dos seminários. Isso é muito importante, para que os alunos não se sintam lesados. Você passou um seminário, o que você espera deles? Às vezes o aluno tirou 7, aí ele pergunta, mas por que eu tirei 7? Aí você diz, porque a apresentação em PowerPoint não estava muito boa, você disse que era para fazer uma apresentação. Mas é obrigatório. Não, mas ele tem que saber que tantos pontos serão dedicados àquilo, tantos pontos serão dedicados à apresentação oral, tantos pontos serão dedicados ao trabalho em grupo. Então, diga como que você vai avaliar o aluno, tá? Então, deixe bem claro para ele. Colher sugestões dos alunos sobre maneiras criativas de realizar a avaliação da aprendizagem em determinado tópico ou conteúdo. Por que não? Como que vocês acham que nós deveríamos fazer a avaliação dessa aprendizagem? Faz um brainstorming, uma discussão, um debate, e aí eles vão propor várias ideias. E você, dentro de todas aquelas ideias, seleciona 3, depois faz uma votação. Entre esses 3 modelos de avaliação, qual que vocês gostariam para essa unidade? E aí eles vão votar e vão escolher, e democraticamente vocês vão escolher uma forma criativa de avaliar a aprendizagem, que seja boa para eles e que seja boa também, justa para você.
tá? O que mais? Explorar estratégias que primem pela criatividade, o pensar, o organizar, o escrever, o falar. Tá? Então, todas essas podem ser habilidades aí colocadas em xeque para que o aluno prove que, de fato, aprendeu. Resolução de problemas, práticas de construção de produtos ou de ideias, tudo isso pode estar incluído na sua avaliação da aprendizagem. Então, essa nossa sociedade do século XXI exige com que todos os indivíduos ultrapassem barreiras de copiar, colar, digitar, pesquisar na internet para gravar uma videoaula. Você, o aluno também, ele pode ler o texto e gravar uma videoaula sobre o conteúdo. Ah, professor, mas meu aluno é muito envergonhado. Mostre para ele a importância dessa habilidade. Eu já vi muitas organizações lendo reportagens que elas estão selecionando os candidatos não mais por entrevista, mas elas querem receber o link do indivíduo se apresentando. Se ele nunca gravou uma aula online, se ele nunca gravou um vídeo online, ele vai se sentir muito desafiado para isso e com muitas dificuldades. Mas se ele já tiver um verdadeiro preparo ao longo do seu percurso acadêmico, para ele essa atividade vai ser muito simples. Gravar um vídeo, gravar uma explicação, tá? Então, estimule seu aluno também a gravar. Uma outra maneira. Eu poderia gravar um vídeo sem a imagem, só com o áudio. Então, ele pode utilizar o Google Meet, fazer uma gravação, fecha a câmera, deixa só o áudio. A apresentação vai correndo e ele faz a apresentação. Ou ele pode utilizar também o PowerPoint, tem lá o botão gravar a narração. Então, ele pode apertar no botão, gravar toda a narração e no final, o que ele vai fazer? Salvar aquela apresentação em formato de vídeo. Tá? Então, se ele estiver usando o Windows 365, lá na extensão, em vez de salvar como PowerPoint, ele salva como MP4. E aí ele pode gravar um vídeo, e esse vídeo pode ser alvo de uma avaliação. Você mostra, você quer saber como que ele está se desenvolvendo, não na perspectiva visual, mas na perspectiva da oratória, tá? Ou então ele vai gravar um podcast, o que seria isso? Daqui a pouco eu vou falar mais sobre isso. Mas uma gravação em áudio de um conteúdo. Poderia ser a preparação de uma aula utilizando um aplicativo. Na universidade, nós temos vários cursos de licenciatura. Então, nós devemos preparar os nossos alunos, que serão professores de história, geografia, matemática, química, pedagogos, né? Então, todos esses alunos, eles precisam, né, agora de conhecimentos sobre como gravar uma aula, como fazer uma aula utilizando recursos tecnológicos. Então, se eu peço que eles montem um material didático utilizando o recurso, eu já estou dotando esses indivíduos para os desafios que vão aparecer lá na frente. Tá? Muito em breve, quando estiverem formados e forem para essas escolas, públicas ou privadas, esses conhecimentos serão necessários. Tá? Então, também gerenciar um ambiente virtual de aprendizagem. Mas o aluno ele tem o acesso ao SIGA como aluno. Né? Então, existem outros ambientes. Tá? Então, que tal você sugerir que ele crie um Google Sala de Aula, uma sala virtual dentro do Google Classroom, ou Google Sala de Aula, a mesma coisa. Tá? Então, gerenciar uma sala online, onde ele vai colocar conteúdos, vai chamar os outros colegas para participar da aula e mostrar que ele sabe gerenciar um ambiente virtual. Então, todas são propostas aí para os nossos alunos. Eles são curiosos, eles querem muito mais, eles não querem só ficar ouvindo você. Eles querem desenhar, compor, descobrir, escrever, fazer experiências, partilhar, dialogar, participar, colaborar, eles querem tudo isso. Mas isso tudo só vai ser possível se as estratégias avaliativas, elas corroborarem com cada um desses comportamentos. Caso contrário, o aluno vai só o quê? Escrever, escrever, escrever e escrever. Tá? Você não vai mandar ele descobrir nada, inventar nada, criar nada, fazer nenhum tipo de experiência, partilhar nenhum conhecimento. E aí, algumas sugestões, né? A primeira delas que eu daria aí seria a sugestão da atividade de projeto. Sempre toco nesse ponto que eu acho que é muito importante, né? A gente pensar numa avaliação em que a cada aula eu observo como o meu aluno progrediu. Então, a atividade de projeto, ela tem muito essa característica, tá? Então, eu poderia dividir, né, essa aula, se vocês quiserem mais informações sobre essa metodologia, eu sugiro esse livro aqui, ó, chama-se Aprendizagem Baseada em Projetos, tá, do William Bender. Esse livro tem no Google Livros. Se vocês forem lá no Google Livros,
vão encontrar esse livro, né, gratuito, completo. Não para download, para leitura, tá? Para download, não. Mas para leitura, sim, ele está lá completo. Então, sugestões para etapas de uma avaliação de projeto. Então, essa organização aí não está nesse livro. Como que eu cheguei nessa organização? Com base em meus conhecimentos, em minhas aplicações de metodologia de projetos nas aulas. Então, divido aí em 5 etapas, sendo que a primeira eu chamaria aí de fase 1, fase do conhecimento, onde os alunos precisam se apropriar do conhecimento, e aí eu trago vídeos, textos, áudios, todos os materiais necessários para que eles possam estudar sobre o assunto, conhecer mais sobre o assunto, essa aprendizagem continua em casa, para que no segundo dia de aula, que seria a aula de planejamento. Então, nessa etapa, os alunos eles vão discutir, decidir como que a tarefa vai ser feita. Então, você pediu a produção de um manual, ou você pediu a produção de um vídeo. Eles vão organizar ali como que esse manual ou esse vídeo irá se concretizar, se materializar. Quem que vai gravar, quem que vai editar, quem que vai cortar as cenas, quem que vai, né, como que o storyboard será montado, se for manual, como que esse manual vai ser, o que ele vai conter, tá? Terceira fase, ou terceira aula, seria a fase de execução, colocar a mão na massa. E tudo isso, gente, ó, você está observando. Como é que ele se comportou na aula de conhecimento? Como é que ele se comportou na aula de planejamento? Como que ele foi na execução? Você está observando. Então, você avalia o processo e avalia o produto. Você avalia como que ele foi aula a aula e avalia também o produto final construído em grupo, tá? Quarta aula seria a avaliação desse produto que eles construíram antes do momento apresentação. Então, mais uma possibilidade de avaliação. Avaliar o processo, avaliar o produto e avaliar a apresentação. Como foi a performance oral daquele grupo? Como que eles fizeram essa sustentação? Será que eles, de fato, responderam às questões? Será que eles mostraram segurança ao apresentar o produto construído? Então, 3 possibilidades de avaliação numa atividade de projeto. O percurso, o produto e a apresentação. Tá? E se você quiser, ainda pode fazer uma outra avaliação dos conhecimentos. Será que essa estratégia fez com que ele aprendesse mais sobre o conteúdo? Sim ou não? Pode fazer uma avaliação tradicional, daquelas com perguntas, né? De preferência, perguntas reflexivas, e não o que é, por favor, tá? Então, muitas possibilidades de avaliar a aprendizagem dos alunos numa perspectiva de projetos, tá? E se fosse uma perspectiva de problemas, resolução de problemas, também pode ser, tá? Uma primeira aula, aula do conhecimento, onde eu trago textos, vídeos, materiais, discutimos, observamos como aquele aluno se desenvolveu, né, ao longo daquele período. Depois, eles planejam, ou eu passo, por exemplo, uma situação-problema para cada equipe, e eles planejam o quê? Quais as melhores hipóteses, quais as melhores respostas para aqueles problemas que foram colocados. E aí, depois, numa terceira aula, eles vão o quê? Fazer um processo de validação. Ler cada uma daquelas respostas e ver qual que ela que melhor se adequa. E depois eles vão defender aquela opinião. Então, eu analiso o processo, analiso a defesa, analiso uma avaliação de conteúdos, né, sobre resolver problemas dessa mesma natureza, mas agora de maneira individual, que se ele aprendeu em grupo, ele também vai ser capaz de fazer individualmente. Pelo menos é o que se espera, né? Então, são muitas possibilidades aí a esse nível do projeto ou do problema. Uma outra metodologia que é interessante, né? Chama-se metodologia WebQuest. Não sei se já ouviram falar dessa metodologia, mas ela coloca aos alunos um desafio. Esse desafio é para ser resolvido em grupo, tá? E você dá subsídios, sites, vídeos, materiais, e eles em grupo terão que se organizar para resolver esse problema colocado. Lembrando que a resposta não está em nenhum livro, a resposta também não está em nenhum site da internet. Onde é que está a resposta? Na cabeça deles. Eles vão ter que se organizar para resolver esse desafio, essa tarefa. Então, esse modelo, né, metodologia chamada WebQuest, surgiu em 95. Tem um de seus mentores, do Bernard Dodd, tá? E ele diz o seguinte:
Uma web quest é uma atividade, tem algum microfone aberto, desliguem aí, é uma atividade orientada para a pesquisa. Então, vou orientar o aluno a pesquisar sites que sejam já do meu conhecimento, do meu domínio, e eu digo para ele exatamente naquele site fazer a pesquisa. Pesquisa, não é buscar a resposta para o problema. Uma coisa é pesquisar, buscar informação. Outra coisa é buscar a resposta, e não é isso que nós queremos aqui, tá? Em que quase toda a informação que os alunos necessitam encontra-se na internet. Ou seja, eu posso mesclar livros e materiais da internet. Posso mesclar as duas coisas. E aí, essa metodologia, ela surgiu na Universidade de San Diego, na Califórnia, tendo como mentores, como eu já comentei, o Bernard Dodd e também o Tom March, que era outro professor dessa instituição. E eles tinham uma disciplina de tecnologia educacional e precisavam ensinar um conteúdo chamado simulações. É um assunto bem prático, né? Simuladores, simulação. Mas como trabalhar um conteúdo tão prático, sendo que na universidade, naquela época, não tinha nenhum software de simulação? Então, eles pensaram, que tal utilizarmos a internet? Mas não a internet numa perspectiva do copiar e colar. Muitos professores reclamam que passam uma tarefa, o aluno copia tudo da internet. Muitas vezes, esse nosso trabalho, esse nosso desafio que passamos aos alunos, é um desafio direto. Ou seja, a resposta está lá pronta, né? Ele só vai encontrar e voltar no lugar que você pediu. E se esse desafio ou pergunta não tiver na internet? Já pararam para pensar sobre isso? Talvez é isso que está faltando, não é? Pensar um pouquinho mais num desafio, numa tarefa, para que eles não encontrem a resposta na internet, que ela seja de fato construída, tá? Então, vou dar um exemplo para vocês de uma web quest pronta, construída, tá? E aí depois eu explico como é que se faz, como é que se constrói. Então, essa web quest tem por título Torna-te um chefe com Ratatouille, tá? E aí a introdução, a apresentação dessa metodologia, dessa estratégia para esses alunos diz assim: ainda bem que te encontro, preciso da tua ajuda para minha próxima festa, vai ser uma festa temática. Dessa vez sobre Portugal. Mas é um pequeno problema, eu não sei nada sobre a vossa cozinha. Queres ajudar-me? Opa, uma webquest de culinária, de gastronomia? Não é nenhum desses assuntos. Esses assuntos não estão no currículo escolar. Eles poderiam estar, mas não estão. Né? Tarefa. O que preciso que faças para me ajudar é o seguinte: pesquisa sobre a cozinha tradicional portuguesa, seleciona alguns pratos típicos e apresenta a minha lista de compras. Opa, até aí, moleza. Basta ir na internet, ver um prato, ver o que esse prato leva e montar uma lista de compras. Oh, que moleza, professor. Faço isso, ó, de olhos fechados. Mas ele diz assim, ó, tem algumas exigências. O jantar é para 60 pessoas. Cada texto de convidados vai ter uma entrada diferente. Quanto ao prato principal, um será peixe, outro será carne. Steak 3/4 preferem carne. Sei ainda que 1/5 não quer sobremesa. E para os restantes, terei 2 tipos de sobremesas distribuídas igualmente. Agora eu pergunto para vocês, gente, será que tem algum site na internet que tem essas especificações todas só para o aluno copiar e colar? Será que tem algum site? Difícil. Eu arriscaria dizer que em nenhum site da internet tem todas essas especificações. Tá? Então, de fato, o nosso aluno, para responder a esse desafio que foi colocado, ele vai precisar o quê? Ó? Pensar. Sem pensar, vai ser impossível resolver esse desafio, tá? Então, ele diz assim, deixo-te, tenho trabalho no restaurante, confio na tua escolha e fico à espera da lista de compras. Os meus cozinheiros, Linguini e Colette, irão dar-te algumas dicas, ou revoar. Então, essa webquest, gente, é de matemática, tá? E é uma webquest que faz com que eles pensem que fração e proporção não é só pizza. Fração e proporção é algo que se usa em outros contextos, né, em outras situações. E aí eles começam a ver a importância da matemática aí para a vida. Tá? E aí o processo vai explicar exatamente o quê? Como que essa tarefa vai se desenvolver, porque eu também não posso dar um desafio gigante para o aluno e não dar o quê?
os caminhos, as diretrizes, eu dou os instrumentos, mas eu não dou a resposta. A resposta vai ser construída, e eles vão entendendo passo a passo que essa resposta é construída. Tá? Então, ele diz assim, ó, já tens o grupo formado? Tempo agora para conheceres a cozinha tradicional portuguesa. Serve-te dos seguintes recursos. Aí tem um vídeo e um site. Então, aí é que está a diferença de uma atividade de projeto que não tinha site para uma atividade do tipo WebQuest, onde ele precisa consultar alguns sites na internet. Mas nenhum desses sites vai dar resposta. A única coisa que ele vai encontrar aqui na internet é o quê? Sites sobre as receitas. Que tipo de pratos são consumidos, o que leva a cada um dos pratos, mas o cálculo correto das quantidades, seguindo aquelas especificações, eles vão ter que fazer com o grupo. Nenhum site vai dar aquela resposta, tá? A segunda etapa, mais um site aqui que é para poder fazer a escolha final da receita a ser, né, escolhida por essa equipe. Terceira etapa é para fazer os cálculos, né? Aliás, a quarta etapa é para fazer os cálculos de cada um dos ingredientes que serão utilizados nas múltiplas receitas escolhidas por aquela equipe, tá? E esses cálculos são para serem realizados no Excel. Opa, mais um conhecimento repassado. Além de fração e proporção, automatização de fórmulas no Excel. Mais um conhecimento a mais que vai ser agregado a esse grupo de alunos que vai participar dessa aventura, desse processo, né? Depois vem a avaliação. A avaliação, gente, não é uma prova, não. É justamente aquilo que conversava no início da palestra. Como que eu quero que os meus alunos se desenvolvam? Que objetivos educacionais que eu tenho para esses indivíduos? É justamente por aí, né? É estabelecer os objetivos e quanto que você vai dar pelo atingimento desses objetivos elencados. Ó, o que aprendeste sobre gastronomia portuguesa? 10%. Cálculo correto das quantidades? 30%. Automatização das fórmulas? 30%. Lista de compras correta e ordenada? 10%. Apresentação de documentos? 10%. Autonomia e empenho do grupo? 10%. Então, é como que eu vou avaliar meu aluno, tá? Então, são aspectos que eu quero que ele se desenvolva e quanto que eu vou dar em cada uma dessas, né, etapas que ele conseguiu, de fato, atingir. E aí, o último item de uma WebQuest seria a conclusão, onde você faz aí, para ele, um desfecho da história, a importância de ter feito esse tipo de tarefa e aponta pistas para investigação futura. Tá? Então, ele diz aqui, ó, que com essa atividade eles trabalharam com fração e proporção e que ele, agora que estudou a cozinha portuguesa, que tal estudar sobre a cozinha francesa, já que o Ratatouille é um personagem francês e tem aqui um link para aprofundar aí sobre a gastronomia francesa, tá? Então, pessoal, percebam que essa estratégia pode ser aplicada em qualquer conteúdo. Vou mostrar agora uma WebQuest, só que na outra área, né? Poderia dizer que é literatura, língua portuguesa. Tá? Então, essa daqui, ó, WebQuest, Aventura na Web com Clarice Lispector. Renda-se como eu me rendi, mergulhe no que você não conhece, como eu mergulhei. Então, uma frase aqui da Clarice Lispector. Essa WebQuest é do meu orientando, que já defendeu desde 2014, que é o Nathaniel Mendes. Ele hoje está fazendo doutorado em Portugal, mesmo doutorado que eu fiz em Ciências da Educação, na área de Tecnologias na Educação. Futuramente teremos aí mais uma pessoa para contribuir nessa área aí que é tão importante, tão necessária, que é o Tecnologia Educacional, tá? Então, na introdução da WebQuest dele, ele diz assim, ó, sempre gostei de mergulhar nas minhas personagens, conhecer as suas emoções, pensamentos, crises e anseios mais íntimos. Minhas personagens sempre foram apresentadas nos meus livros, só assim sei fazer, através do encantamento da linguagem da literatura. Só que agora, irei fazer uma palestra com universitários brasileiros, e preciso apresentar a geografia interior de Joana, personagem do meu livro, Perto do Coração Selvagem. Como sei que vocês leram um livro, pensei em pedir ajuda. Topam um desafio? Então, ó, a Clarice Lispector, ela sabe que os alunos leram aquele livro e agora elas querem uma ajuda dos alunos, né, para uma missão, uma tarefa.
E aí a tarefa é o seguinte: nunca fui muito boa em falar de minhas personagens. O que sempre fiz foi escrever. Mas agora, minha editora pediu para fazer uma palestra para universitários com o título Revelando a Geografia Interior de Joana. Se eu recusar, perco o contrato com a editora. O problema é que a universidade fez muitas exigências. Querem que eu use o Prezi para apresentar o trabalho. Eu que nunca abandonei minha velha máquina de escrever, pediram que eu entrevistasse um professor universitário que conhecesse e estudasse a obra, né, da Joana, né, na personagem. Minha obra, e grave um vídeo. Para começar, eu nem tenho filmadora, preciso gravar um podcast narrando e explicando trechos de minha obra que caracterizem a minha poética. A universidade pediu que eu indicasse um blog com contos inspirados na minha personagem Joana. Vou te deixar trabalhando, confio nas tuas habilidades, mas vou te dar algumas dicas, afinal de contas, é um trabalho compartilhado, colaborativo. E aí, o processo vai ajudando os alunos a desenvolver o passo a passo desse trabalho. A universidade é muito rigorosa com suas apresentações que lá são feitas. Então, já que vais me ajudar, resolvi te ajudar também. Primeira coisa, forme um grupo de trabalho de 6 pessoas. Para facilitar o processo, vamos dividir nossa atividade em etapas. Etapa 1. Já tem o teu grupo formado? Agora é hora de tentar descobrir minha forma particular de olhar o mundo. Vou deixar-te com os textos e vídeos para que possa fazer um apanhado da minha produção literária. Aí tem um link para a biografia, um link que é um site, Clarice por Clarice, um outro sobre o livro, né, Coração, ou Perto do Coração Selvagem, e outro, né, um vídeo sobre Epifânias. Então, percebam que eles estão na etapa 1, seria a etapa do conhecimento, o momento em que eles vão se enriquecer de conhecimentos para poder agora avançar para as próximas etapas. A segunda etapa seria aí, já me conhecem um pouco mais? Tomara que sim. Acho que agora você já pode me ajudar a desvelar a geografia interior de Joana, personagem do livro que leu há pouco tempo. Quero agora que cada grupo execute uma tarefa que, ao término, serão compartilhadas com seu professor e com a turma. Então, cada grupo vai executar uma daquelas exigências, gravar a entrevista, fazer o blog, fazer o podcast, fazer a apresentação no Prezi. Então, percebam que, apesar deles estarem trabalhando com o mesmo conteúdo, que é a mesma obra, Perto do Coração Selvagem, cada um vai executar um trabalho diferente. Então, uma equipe não vai copiar o trabalho da outra, já que vão ter trabalhos diferentes, tá? E todos os trabalhos são de criação. Criar um blog, entrevistar e gravar o vídeo, criar apresentação no Prezi, criar. Criar é a palavra de ordem, tá? Ou seja, é o grande objetivo da WebQuest, fazer com que o aluno crie informação nova e não repita coisas prontas e acabadas. Então, o grupo 1 vai fazer a apresentação no Prezi, o grupo 2 vai fazer a entrevista, e formular as questões, fazer a entrevista e disponibilizar o link lá no YouTube da entrevista. Então, tem o quê? Sites que ajudam o aluno a entender esse contexto, mas o trabalho é com ele vai ter que formular as questões, vai procurar que a professora, no caso, na época, era a doutora Márcia Mani, do Departamento de Letras, eles entrevistaram ela, depois eles gravaram vídeo, editaram vídeo, disponibilizaram e explicaram para a turma como foi todo esse processo. Tá? Aqui o grupo 3 também vai ter que gravar um podcast, daqui a pouco nós vamos falar sobre isso. Então, são estratégias aí que eu utilizo para o grupo mostrar que, de fato, aprendeu o conteúdo. E aí, na avaliação do Nathaniel, ele colocou o quê? A caracterização do eu interior da Joana, 30%, que era um grande objetivo. A apresentação das marcas da minha poética, 30%. Clareza, objetividade, rigor da linguagem, 10%. Capacidade de pesquisa, organização da informação, 10%. Apresentação visual, 10%. E empenho e espírito do grupo, 10%. Tá? Então, como que ele dividiu aqui os objetivos educacionais dessa WebQuest? Conclusão, muito obrigado pela colaboração e deixa pistas aí para investigação futura.
tá? Então, essas webquests, elas podem ser curtas ou longas. Ou você faz aí com uma duração de 1 a 3 aulas, ou você pode fazer uma duração maior, uma semana, 15 dias, às vezes até um mês, tá? Então, quanto mais etapas nesse desafio, nessa tarefa você colocar, mais tempo eles vão levar. Quanto menos etapas eu tenho, mais rápido eu consigo concluir as tarefas. Lembrando que nenhuma tarefa de webquest deve ser do tipo encontrar a resposta em algum lugar. Deve ser sempre construir, 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 criar, tá? Então, 6 componentes aí são muito importantes para você que está pensando em formular a sua webquest. Primeira componente seria introdução, onde você tem um personagem, esse personagem está passando por algum problema, e você vai convidar os alunos a participar dessa aventura, ou seja, para, né, colaborar na resolução desse problema. Em seguida, eu tenho uma tarefa que pode ser resolver um problema, contar uma mensagem persuasiva, criar um relato jornalístico, resolver um mistério, colaborar em algum sentido, mas sempre no sentido da criação. Criar um novo contexto, criar uma nova resposta, criar um novo produto, criar um cartaz, um folheto, criar. Nunca pode ser copiar, tá? Processo. A explicação passo a passo como essa tarefa vai ser desenvolvida. Recursos são sites, vídeos, materiais que você vai fornecer para o aluno para que ele, de maneira autônoma, seja capaz de desenvolver a tarefa. Autonomia com o grupo, tá? Avaliação são os critérios que eu tenho para aquele aluno e quanto que eu quero dar para cada um dos critérios. E, conclusão, o desfecho final dessa história e pistas para investigação futura. Como que ele pode aí crescer e evoluir a partir desse aprofundamento que você deixou aí como uma pista a mais. Então, lembrando que, para que eu tenha uma verdadeira webquest, pensando aqui na taxonomia de Bloom, na revista, né, para ser uma verdadeira webquest, eu tenho que primar por criar, avaliar e analisar. Então, ele vai ter que desenhar, construir, planejar, elaborar, revisar, reformular, criar hipóteses, criticar, experimentar, julgar, e aí sim, ele vai estar atingindo altos níveis do domínio cognitivo. Caso contrário, é muito fácil para ele, né? Lembrar de conceitos, entender, aplicar, é somente um exercício na web. Já analisar, avaliar e criar, eu estou investindo em altos níveis do domínio cognitivo, e aí sim eu tenho uma verdadeira webquest. Outra estratégia que eu posso adotar, né, seria aí a utilização de uma técnica chamada escape room. Tá? É uma metodologia bem interessante, que é como se eu trancasse os alunos numa sala, tá? E eles vão ter aí 60 minutos para sair dessa sala, através de um desafio colocado. Esse desafio pode ser de português, de matemática, de história, de química, de qualquer conteúdo do currículo. Então, nessa modalidade de jogo, os grupos de pessoas, né, eles vão ser presos em uma sala e têm que encontrar pistas para conseguir escapar antes que o tempo se esgote, que é o quê? 60 minutos, tá? Então, os participantes são transportados para cenas de crimes, cofres de banco, praias desertas, até mesmo para o Velho Oeste. E tem, geralmente, 60 minutos para desvendar os desafios e sair da sala vitorioso. Então, aqui nesse caso, ó, o professor trouxe 3 cadeados, cada um com um número, e cada um desses, né, chaveiros tinha lá um problema, que ele deveria desvendar, encontrar o número e usar um dos cadeados correspondentes à resposta para poder sair do desafio. Ou eu poderia ter uma combinação de números e os alunos precisam resolver as tarefas para poder colocar o código secreto e sair da sala. Enquanto o grupo não resolver o problema de maneira correta, ele não consegue o código correto para poder sair daquela sala antes, né, dos 60 minutos. Caso contrário, ficarão presos ou, né, não conseguirão aí a pontuação necessária naquele dia, naquele momento, e podem se desafiar em outros momentos para resolver essa tarefa. Outra possibilidade que eu posso também trabalhar com os alunos como uma estratégia de avaliação é pedir que eles gravem podcasts. A Globo tem falado muito sobre isso, né?
canal de podcast, ouçam podcast. Mas o que é podcast? É a soma de duas palavras, pod, que vem de iPod, e cast, que vem da palavra inglesa broadcast, ou distribuição em formato áudio. Então, podcast é um arquivo em áudio, geralmente salvo no formato MP3, ou seja, só áudio, sem vídeo, tá? Que pode ser ouvido pela internet, transferido para um computador ou um equipamento de armazenamento que o internauta possa, aí, de fato, ouvir de maneira posterior. Então, surgiram em 2014 como primeiro programa de rádio na internet. E sua publicação geralmente é atualizada semanalmente, diariamente. Né? Então, são produzidos diariamente muitos podcasts nas mais variadas áreas. Então, posso utilizar de uma maneira mais passiva, só eu gravo e disponibilizo para os meus alunos ouvirem, ou eu posso utilizar como mecanismo de avaliação, quando eu peço que eles também façam gravações e colaborem, gravando o que nós chamamos de episódios. Lembrando que esses episódios, eles têm aí, no máximo, 5, 10 minutos, porque as pessoas, elas não ouvem durante muito tempo conteúdo educativo, infelizmente. São poucos os que ouvem. A maioria, 10 minutos já, né, cansam, já param e, às vezes, não terminam de ouvir aquele episódio por completo. Então, eu tenho vários tipos de podcasts, eles podem ser expositivos, informativos, a apresentação de um conteúdo, a síntese de uma matéria lecionada, o resumo de uma obra, uma análise, uma explicação de um conceito, de uma descrição, pode ser um feedback, um comentário crítico a um trabalho, pode ser pelo docente ou por pares. Como é que funciona isso? Antes de eu corrigir o trabalho, eu redistribuo o trabalho entre os alunos, duplas, pares, trios, tá? E eles vão ter que analisar o trabalho e fazer um feedback oral para que eu possa ouvir e analisar. Se eles realmente acertaram, beleza, eles vão ter uma pontuação boa por isso. Se eles fizeram um feedback oral negativo a um trabalho que, de fato, está muito bom, não fizeram uma boa correção, né? Então, não exercitaram uma boa crítica, não vão ter uma boa nota. Tá? Instrução e orientações, dicas de trabalhos práticos, orientações de estudos, tudo isso pode ser gravado e disponibilizado em formato podcast. Ou ainda, materiais autênticos. O que seria um material autêntico? Explicações sobre como gravar videoaulas para um curso de biologia. É um material da disciplina? Não. Mas que pode ser muito útil para aquele grupo de alunos que serão professores futuramente e precisarão desses conteúdos para a disciplina que estamos trabalhando. Então, é geralmente um produto não elaborado para aquelas unidades curriculares próprias, mas que pode ter interesse, pode ser muito relevante para aquele grupo de alunos. E aí, a duração desse podcast pode ser de 1 a 5 minutos, curto, moderado 6 a 15 e longo mais de 15 minutos. Lembrando que esses longos não são muito ouvidos, as pessoas tendem a ouvir podcasts sempre mais curtos, tá? Eu posso utilizar uma maneira formal, informal, ele pode ter a finalidade de informar, motivar, incentivar, sensibilizar, questionar, então, muitos elementos aí para o teu podcast. Possibilidades de uso dos podcasts. Então, posso pedir que o aluno faça uma entrevista. Ah, professor, mas ele não pode ter aglomeração. Google Meet, né? Grava a entrevista. Ele vai formular as questões, ele vai combinar com uma pessoa, fazer a entrevista, gerar o produto e disponibilizar para você, tá? Edição de notícias. Então, ele pode buscar informações, editar e apresentar em formato edição de notícias. Só o áudio, tá, pessoal? Storytelling ou contação de histórias. Então, essa história pode envolver um conteúdo que está sendo trabalhado. Contar sobre viagens, nós estamos podendo viajar, mas as histórias estão, ó, na mente deles e eles vão contar para vocês. Documentários. Então, escolha um personagem, eles vão pesquisar, eles vão escrever um roteiro e gravar um podcast de um documentário sobre aquele personagem. Propaganda, eu posso em 2 minutos, 5 minutos, fazer propaganda sobre um conteúdo. Para que eu faça propaganda, eu tenho que ler, tenho que estudar, buscar elementos ricos e gravar o meu podcast, que é uma propaganda. E aí, eu posso utilizar o meu celular ou eu posso utilizar aplicativos ou sites que façam essa função. Então, esse aplicativo aqui chamado Anchor,
que é um site também, né? Você pode criar sua conta, depois clicar aqui em Record, gravar o seu áudio e pode, inclusive, colocar uma música de fundo, né? Um som bem leve, e aí fica um podcast interessante, que tem um conteúdo, tem uma música de fundo, o que é importante? A entonação. Se você grava um podcast todo o tempo no mesmo tom, ele se torna cansativo. Assim como qualquer coisa, qualquer aula, conteúdo, que as pessoas não variam no áudio, se torna um pouquinho chato, maçante, tá? Volcarro, já mostrei também em outros momentos, você pode pedir que o aluno grave aqui nesse site, e aí ele não tem nem desculpa de dizer, meu celular não tem espaço. Gravou, já fica online, tá lá o link, manda só o link para o professor. Não é para gravar nada no seu celular, não é para ocupar espaço nenhum no seu celular. Você grava e já fica disponível o link, passa para o professor ouve, já passa a nota aí, pronto, está resolvido o problema. Outra possibilidade é a utilização dos quizzes, né? Então, já fizemos aí algumas oficinas no DINT, né? Sobre o Kahoot, sobre o Quizzes. Então, esses aplicativos de quizzes podem ser perfeitamente aplicados no momento final da sua aula, né? Em que você pode aí colocar perguntas, pode colocar também equações para os professores de matemática, e os alunos vão aí resolver as questões colocadas por você, tá? Tanto você pode conduzir o teste, como também você pode gerar um link que será aí disponibilizado para os alunos responderem depois da aula, tá? Então, tanto cada um pode estar no seu dispositivo, como também poderia ser no modelo time. Não podemos agora nos aglomerar, então seria aí, de fato, o modelo clássico. E aí você pode também randomizar a ordem das questões e das respostas para, né, se for conduzir o quiz aí de maneira remota, na perspectiva do link. Vou enviar um link para os alunos responderem, ou então vou aplicar esse quiz em várias turmas. Então você, randomiza a ordem das respostas, das questões, assim, um aluno não copia do outro, tá? E aí, quando todos estiverem na sala, você dá o start e inicia o quiz. As questões vão aparecendo para os alunos, eles vão receber nesse formato, vão ter que associar aqui a questão correta, e logo o aplicativo vai dizer se eles acertaram ou erraram, quantos pontos que eles conseguiram atingir, isso para uma avaliação somativa, lembra? Ou então, vão utilizar aí o Quizzes, que é uma outra possibilidade, né? Quizzes.com, também permite aí criar quizzes. Muitas pessoas gostam mais desse aqui, por quê? Porque ele permite criar múltipla escolha, verdadeiro ou falso, várias opções corretas, respostas curtas, respostas longas, de graça. Aquele outro não, só permitia o quê? Respostas múltipla escolha e verdadeiro ou falso de maneira gratuita. Tá? Então, também existem vários testes já montados, prontos, que você pode escolher em várias áreas do conhecimento, ou então você pode criar o seu próprio quiz, clicando aí em Create a New Quiz, estabelece um título para o quiz, escolhe a área, avança para o próximo, e aí pode criar perguntas de matemática, português, inglês, todo o conteúdo que você quiser formular a questão, tá? Aqui eu sempre, às vezes, coloco aqui matemática, porque o professor de matemática, ele diz assim, mas esses aplicativos eu posso colocar fórmulas? Sim, você pode. Ou como eu poderia escrever aqui uma pergunta, elencar as opções de resposta, marcar a opção que eu quero que seja correta, salvar. Quando todas as questões estiverem prontas, ele gera um link. Ou eu dinamizo em tempo real, ou eu passo o link para que o aluno responda na casa dele, no momento que ele achar mais conveniente. Aqui, Play Live, eu conduzo em tempo real. Essa HQ Homework, eu passo como um dever de casa. Tá? Então, tem essas duas opções. Caso eu coloque como um dever de casa, eu estabeleço um dia e hora, então ele tem até aquele dia e aquela hora para responder a questão, ou o conjunto de questões que você elaborou. Tá? Então, os quizzes são bem interessantes. Você gera aí o link e passa o código, ou você gera o link direto e ele vai ter acesso aí a esse quiz, tá? Outra possibilidade, né, de avaliação é a escrita colaborativa. Você estabelece um grupo de alunos, tá? E aí você pede que eles entrem no Google Docs, criem um documento e
todos os dias se dediquem a enriquecer esse texto. E você vai passando continuamente para ver esse texto. Então, seria um texto compartilhado com muitas pessoas, com aquele grupo e com você, professor. E aí eles vão poder, né, colaborar diariamente nesse texto ao final de um semestre, um artigo foi produzido, ou um conjunto de respostas foram respondidas, tá? E aí eu posso criar textos online, converter online textos para o formato PDF, fazer tradução, porém não é muito interessante do português para o inglês, fica uma tradução mal feita, digitação por voz, compartilhamento de documentos entre os alunos, escrita colaborativa dos textos, e aí eu vou avaliando a capacidade que cada um tem de se desenvolver de maneira remota, escrevendo e colaborando na escrita de um texto, tá? Então, para quem quiser saber como é que é a escrita por voz, é muito simples. Estando aí no Google Chrome, você vai abrir um documento no Google Drive e vai em ferramentas, vai ter aqui, ó, digitação por voz. Mas atenção, só funciona no Google Chrome. Se você tiver no Firefox ou em outro, né, não vai aparecer essa função aqui, digitação por voz, tá? E aí vai aparecer o microfone, você clica no microfone, tudo que você disser vai aparecendo em texto, tá? Quando eu clicar de novo no microfone, ele para de captar o meu som. Eu não posso falar rápido demais, eu tenho que falar um pouquinho mais pausado, que é para poder ele captar bem as palavras, tá? E aí eu também posso utilizar o Google Forms para criar formulários, tá? Então, eu crio um formulário de questões e aí eu posso criar uma prova online utilizando aí imagens, perguntas de múltipla escolha, eu posso utilizar vídeos, tá? Então, posso variar bastante aqui. Basta que, para que isso aconteça, eu clique sempre aqui nesse botão da catraca, tá? E escolha aí a opção testes. E aí eu vou transformar o meu questionário no meu formulário num questionário avaliativo, onde eu vou poder escolher uma opção, vou poder atribuir pontos a essa questão, tá? Então, eu vou criar, de fato, um formulário avaliativo aqui, utilizando o Google Forms, tá? E aí, ó, as perguntas podem ser curtas, parágrafo, múltipla escolha, caixa de seleção, lista suspensa, upload de arquivos. Eu quero que ele elabore um texto e faça o upload do documento. Pode ser, sem problema nenhum. Que ele tire uma foto demonstrando, faça um vídeo demonstrando e faça o upload. Também pode. Então, percebam que com essa ferramenta, as avaliações elas podem ser muito diferenciadas. Em alguns momentos eles respondem, em outros momentos eles marcam a opção correta, em outros momentos eles tiram a foto, fazem um vídeo demonstrando e fazem um upload aqui. Então, a avaliação ela é bem diferente agora nesse momento, nesse contexto remoto, tá? Outra possibilidade também, Thing Link. Eu escolho imagens, né? Podem ser imagens de execuções, de imagens de animais, de contextos, mando para eles essas imagens. Eles vão ter que usar essa ferramenta para fazer pontuações. Então, para ativar a criatividade, para incentivar a pesquisa, incentivar a observação, para gerar discussão, descoberta de novas ideias, pode ser bom para história, geografia, artes, pode ser adaptável, na verdade, para qualquer disciplina. Então, eu coloquei aqui como exemplo um mapa, e aí eu peço que eles façam pontos aqui no mapa com conteúdos. Pode ser texto, áudio, vídeo, animação, explicação oral, tá? E aí eles vão adicionando essas tags nas imagens. Quantas tags eles quiserem. Então, aqui foi adicionado uma, duas, e depois eles vão ter que fazer a explicação do porquê que eles escolheram aquele conteúdo, aquele ponto específico. Nearpod, já falei também em outras oficinas, né, que eu posso jogar meus slides para a ferramenta, no nearpod.com, lá intercalar os slides com perguntas abertas, perguntas de múltipla escolha e variar bastante aí numa avaliação interativa em tempo real durante a aula, tá? Então, nearpod.com, e aí eu crio as aulas, gera-se sempre um código, eu passo esse código para os alunos e eles têm acesso a essa aula montada, tá? E aí você vai poder interagir em tempo real com o aluno, utilizando perguntas abertas, perguntas de múltipla escolha,
vídeos, PDFs, né? Várias coisas são possíveis aqui. Então, aqui, ó, criei uma pergunta, posso adicionar uma imagem alusiva à pergunta, posso adicionar um timer, posso habilitar para o aluno responder de maneira oral, olha que interessante, em tempo real, salvar aqui, tá? E aí, será que ele vai ter como copiar? Não, ele vai ter que responder de maneira oral. É ele que está do outro lado, ninguém vai poder fazer por ele, é somente ele, tá? Se eu habilitar aqui de maneira oral, tá? Outra possibilidade que eu gosto muito também, tá? São os mapas conceituais. Você passa um texto para o aluno pode utilizar essa ferramenta aqui, ó, cmap.ihmc.us. Faz o download no seu computador e constrói um mapa conceitual. Ele lê o texto, vai extrair as ideias principais e vai montar uma espécie de esquema. Então, olha aqui um exemplo, né? Então, avaliação do conhecimento conceitual, né? A elaboração de feedback. Então, seria apresentar desafios envolvendo planejamento da tarefa, formas de avaliação. Eu devo considerar que os alunos estão treinados na técnica, eles conseguem construir mapas reproduzidos, né, que são comparáveis. E aí, isso é um formato de um esquema que foi elaborado a partir de uma leitura de um texto que era sobre esse conteúdo, tá? Então, o que você vai avaliar no aluno? A capacidade que ele teve de buscar naquele texto os elementos mais importantes sobre aquele assunto e montar e esquematizar o seu mapa, tá? Ou também existe a possibilidade de construir os mapas online, sem precisar baixar nada. Então, bubbleas.com seria aí para a construção de um mapa conceitual online, sem a necessidade de baixar uma ferramenta online para o computador, tá? E aí, para que servem os mapas? Criação de mapas serve para organizar ideias, pode ser uma ferramenta de estudo, serve como avaliação da aprendizagem, serve para organizar resumos de partes importantes de textos, para propor atividades de exploração de vocabulário, tá? Planejar atividades de pré-escrita de um artigo científico, de um projeto, também pode ser, tá? Elaborar roteiros para apresentações e ou falas, tá? Então, pode ser bem interessante para todos esses contextos aí. Então, nossas reflexões finais, todas as experiências de aprendizagem que eu poderia considerar de forma mais modernas, né, poderia incluir aí, gente, aprendizagem por pesquisa, projeto, por desafio, a estudar os fenômenos, tá, de maneira personalizada ou em grupo, tá, e desenvolva a autonomia de seus alunos, né, e também sua. Cria avaliações que possam não só classificar, mas, de fato, mostrar o progresso dos alunos, como que eles estão melhorando ao longo do percurso. Avaliar é sempre um processo que permite conhecer melhor o outro e vive experiências ricas, significativas, criativas na sala de aula. Então, por que não inovar pedindo outras formas de produção do conhecimento, outras formas que o aluno tem de mostrar que realmente aprendeu, tá? Então, existem maneiras muito ricas e muito significativas, e as tecnologias podem colaborar para tudo isso, tá? Então, algumas indicações novas de leitura, recentemente saiu em Portugal esse livro aqui, ó, Aplicações para dispositivos móveis e estratégias inovadoras na educação. É um e-book gratuito, basta vocês colocarem esse nome, Ana Amélia Carvalho, tá? Então, tem vários capítulos interessantes mostrando como que ferramentas mais atualizadas podem ser utilizadas e empregadas na sua sala de aula, quer seja para ensinar, quer seja para aprender, quer seja para avaliar a aprendizagem dos nossos alunos, tá? Da editora Parábola, uma editora brasileira, tem esse e-book gratuito, diz assim, ó, Mão na Massa, ferramentas digitais para aprender e ensinar. Então, lá tem, ó, um conjunto de ferramentas para que você se aproprie, pense em estratégias inovadoras, quer seja para dar suas aulas, quer seja para construir produtos, soluções, ideias, quer seja para o teu aluno mostrar que aprendeu o teu conteúdo, tá? E esse livro teve uma atualização esse ano, Mão na Massa 2, né? Então, são novas ferramentas, novas possibilidades aí para você ampliar cada vez mais, né, o seu leque, o seu repertório de ferramentas para ensinar e avaliar seus alunos.